Olá, eu sou o professor De Luca e o assunto é Progressão Aritmética, a PA, parte 1. Nós veremos o que é a progressão aritmética, como calcular a razão, a fórmula do termo geral e resolveremos 5 exercícios. Nós já vimos em um vídeo anterior sequências ou sucessões, então qual que é o próximo termo dessa sequência? Olhando mais atentamente, nós vemos que é o número 11, né? Porque 2 mais 3 você encontra 5, 5 mais 3 você encontra 8, então 8 mais 3 você encontra 11, ou seja, para você descobrir um termo dessa sequência, você pega o termo anterior e soma 3. Dá uma olhada nesse outro exemplo aqui, qual que é o próximo termo dessa sequência? Exatamente, é o número 60, né? Por quê? Se eu pego 30 mais 10 encontro 40, 40 mais 10 encontro 50, então 50 mais 10 encontro 60, ou seja, eu somei 10. Ou seja, para você determinar um termo dessa sequência, você soma 10 ao termo anterior. Bom, esse tipo de sequência que você soma um valor ao termo anterior, soma uma constante ao termo anterior, nós chamamos de progressão aritmética, conhecida também como PA. Então, o que é uma progressão aritmética, uma PA? É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do termo anterior com uma constante denominada razão da PA. Uma PA pode ser crescente, decrescente ou constante. Ela também pode ser finita ou infinita. Nós representamos cada termo de uma PA pela letra A com um índice que representa a posição do termo. Por exemplo, o primeiro termo é o A1, o segundo termo é o A2, terceiro termo o A3, depois vem o A4 e assim sucessivamente, até que o enésimo termo é o AN. Vamos ver alguns exemplos. Na letra A, essa PA 6, 9, 12, 15, 18. Nós temos que o primeiro termo vale 6, o segundo termo 9, o terceiro termo vale 12, o quarto termo 15 e o quinto termo 18. Então, o A1, o primeiro termo, vale 6. Agora, qual é o valor que eu estou somando a cada termo para obter o próximo termo? É o número 3, não é isso? Veja, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12, 12 mais 3, 15, 15 mais 3, 18. Então, esse valor que eu estou somando a cada anterior, nós chamamos de razão e simbolizamos pela letra R. Quer dizer que a razão dessa PA vale 3. Nesse caso, a PA é crescente, porque ela está aumentando os seus valores, não é isso? Isso acontece quando a razão é positiva. Então, sempre que a razão for positiva, a PA será crescente. E essa é uma PA finita, que tem fim. 5 elementos, né? Vamos ao próximo exemplo? Então, eu tenho a PA 8, 6 e 4. Primeiro termo vale 8, segundo termo 6, terceiro termo vale 4 e assim por diante. Então, primeiro termo, o A1 vale 8. Agora, qual é o valor que eu estou somando a cada elemento para obter o próximo? Porque eu estou somando a cada termo para obter o próximo termo. Na verdade, eu estou subtraindo 2, não é? Então, vamos dizer que eu estou somando menos 2, que é a mesma coisa que subtrair 2. Então, eu tenho que a razão vale menos 2. De fato, né? 8 menos 2, 6, 6 menos 2, 4 e assim por diante. Então, veja que essa é uma PA decrescente. Isso sempre acontece, então, quando a razão for negativa. E nesse exemplo, é uma PA infinita. Como é que você sabe que ela é infinita? Pelas reticências no final, naqueles 3 pontinhos, quer dizer que ela não tem fim, uma PA infinita. O próximo exemplo tem a PA 5, 5, 5, 5, não é? Então veja lá, essa é uma PA que o primeiro termo vale 5, o segundo termo vale 5 e assim por diante.
Então, eu tenho que o primeiro termo A1 vale 5. Agora, que número eu estou somando a cada termo para obter o próximo termo? Aí você fala, não estou somando nada. Ou seja, estou somando 0. Então, a razão dessa PA é 0. Veja que 5 mais 0 dá 5, 5 mais 0, 5, e assim por diante. Então, como todos os números são iguais, nós falamos que essa PA é uma PA constante. E como vimos, a razão vale 0. Então, sempre que a razão for igual a 0, a PA será constante. E nesse exemplo, é uma PA finita. Tranquilo? Para obter um termo de uma PA, basta somar a razão ao termo anterior. Então, nós concluímos que para achar a razão de uma PA, basta subtrair de um termo o anterior. Vamos ver nos exemplos que nós vimos há pouco. Então, na letra A, para achar a razão dessa PA, que nós fizemos intuitivamente, o que eu posso fazer usando essa propriedade? Eu pego um termo e subtraio do anterior. Por exemplo, eu pego o segundo termo 9, subtraio do primeiro termo 6, encontro a razão 3. Ou eu pego o terceiro termo 12, subtraio do segundo termo 9, que também encontro 3. Ou eu pego do quarto termo 15, subtraio do terceiro termo 12, que também acho 3. Ou ainda pego do último termo 18, subtraio o termo anterior 15 e encontro 3. Tranquilo? Vamos ver na letra B. Na letra B, eu pego aqui o segundo termo 6 menos o primeiro termo 8, encontro menos 2. Cuidado com o sinal. Ou ainda o terceiro termo 4, subtrai do segundo termo 6, encontro menos 2 também. Tá? Finalmente, na letra C, eu posso pegar aqui o segundo termo 5 menos o primeiro termo 5, também encontro 0. Como no caso aqui os elementos são todos iguais, sempre a diferença você encontrará aqui 0. A seguir nós veremos a fórmula do termo geral da PA, que é uma fórmula que nós usamos para resolver vários exercícios de PA. A formulinha é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes A razão. AN nós falamos que é o enésimo termo. A1 é o primeiro termo e R é a razão da PA. Vamos ver como é que aplica? Exercício 1. Calcular o 10º termo da progressão aritmética, sabendo que o primeiro termo é 7 e a razão é 5. Então vamos lá, ele quer achar o 10º termo. Então é o A10, o 10º termo. Então o Nzinho da fórmula vale 10, porque é o A10, o 10º termo. Nós temos que o primeiro termo vale 7 e que a razão é 5. Então vamos aplicar a fórmula do termo geral. Então, no caso, eu quero achar o A10, o 10º termo. Então, o A10 será o A1, que vale 7, mais N menos 1. O Nzinho da fórmula vale 10. Então, ficará 10 menos 1 vezes R, vezes a razão, que é 5. Então, nós temos que o A10 será 7 mais o 10 menos 1 fica 9. Então, ficará 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45, então o A10 será 7 mais 45, o A10 será 52. Não é necessário, mas vamos fazer uma verificação dos termos dessa PA. Vamos escrever então os 10 primeiros termos de uma PA, que o primeiro termo vale 7 e a razão é 5. Então nós teremos essa PA. Veja lá o primeiro termo 7 e a razão 5, você vai encontrar aqui o 10º termo vale 52, como nós achamos. Mas se você pode perguntar, mas eu não podia fazer isso então na raça, no lugar de saber essa fórmula e escrever todos os termos e descobrir? Nesse exercício até que deu para fazer, mas tem exercício que não dá. Ou imagine que ele pedisse o 100º termo, ou então imagine que a razão fosse 3,5, ia dar um trabalhão para você achar essa PA na raça, não é verdade? Então é importante para a gente resolver os exercícios saber essa fórmula do termo geral. Vamos a mais um exercício?
Exercício 2. Calcular o oitavo termo da progressão aritmética 20, 24, 28 e assim por diante. Então, ele quer calcular o oitavo termo, o A8. Aí nós vemos que o nzinho vale 8 e que o primeiro termo vale 20. Agora ele não deu a razão diretamente, mas nós podemos calcular rapidamente. Basta você subtrair um termo do anterior. Por exemplo, subtraímos do segundo termo, o 24, o primeiro termo 20, encontramos a razão igual a 4. Agora vamos à fórmula do termo geral. Então ele quer achar o oitavo termo. Então tenho que o A8 será o primeiro termo 20, mais o nzinho da fórmula menos 1, então 8 menos 1, vezes a razão que vale 4. Então A8 será 20 mais 8 menos 1, 7, 7 vezes 4. 7 vezes 4 se encontra 28, então 20 e 28, o oitavo termo será 48. Não é necessário, mas só para você saber o que está acontecendo, vamos fazer uma verificação. Escreveremos aqui os 8 primeiros termos dessa PA. Aí eu encontro esses valores, que você vê então que o primeiro termo 20 e o oitavo termo 48. Tranquilo? Mais um exercício. Exercício 3. Determinar o termo geral da PA 15, 12, 9 e assim sucessivamente. Nesse exercício, ele pede para você determinar aí o termo geral dessa PA. Na verdade, vai ser a fórmula em função de n. Então, você encontrará a n é igual a não sei quantos n. Né? Essa aqui é a ideia. Então, vamos lá. Ele quer que você calcule o AN. Nós temos que o primeiro termo vale 15, o A1 vale 15. Para achar a razão, nós fazemos, por exemplo, o segundo termo menos o primeiro. 12 menos 15, você acha a razão menos 3. Razão negativa, essa PA é decrescente. Então vamos à fórmula do termo geral. Bom, o AN é o que eu quero achar. O A1 nós vemos que vale 15. O N nós não sabemos quanto é, vai ficar em função de N, então eu escrevo N menos 1. E a razão no caso aqui vale menos 3. Bom, na hora de multiplicar, usaremos a distributiva. Menos 3 vezes n menos 3, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Então, nós encontraremos que o AN é igual a 12 menos 3n. Essa é a fórmula ou o termo geral dessa PA. Também não é necessária, mas vamos fazer uma verificação para você entender bem o que nós calculamos, o que nós achamos. Então, eu tenho que a fórmula do termo geral igual a n igual a 18 menos 3n. Então, o que significa? Se eu substituir o valor de n, eu vou calcular o valor do elemento. Por exemplo, o A1, o nzinho vale 1. Então, na fórmula eu coloco o n igual a 1. Então, terei que o A1 será 18 menos 3 vezes 1, 18 menos 3 se encontra 15. Né? De fato, o primeiro termo vale 15. O A2, o nzinho vale 2. Então, tenho que o A2 será 18 menos 3 vezes 2. 18 menos 6 se encontra 12. O A3 será 18 menos 3 vezes 3. Então, 18 menos 9, que você também encontra 9. Certinho? Tranquilo? Então, essa é a fórmula do termo geral desse exercício e esse é o significado. Ou seja, com essa fórmula você consegue achar qualquer termo dessa PA. Exercício 4. Achar o primeiro termo da PA em que a razão é 5 e o sétimo termo é 32. Então, eu quero achar o primeiro termo. Eu tenho que a razão vale 5 e eu tenho que o sétimo termo vale 32. Se o A7 vale 32, o nzinho desse termo vale 7. Então, vamos lá, fórmula do termo geral. Então, eu tenho que o A7 será igual a 1 mais, olha, o nzinho vale 7, não é do A7? Então, fica 7 menos 1 vezes a razão, que no caso é 5. 7 menos 1, 6, e o A7 vale 32, então, eu tenho que 32 igual a 1 mais 6 vezes 5, ou
32 igual a 1 mais 30. Passo 30 para o outro lado com o sinal trocado. Ficará 32 menos 30 igual a 1. Ou eu tenho que 2 igual a 1 ou a 1 igual a 2. Também não é necessário, mas vamos fazer aqui uma verificação. Se eu escrever os 7 elementos dessa PA, usando o primeiro termo igual a 2 e a razão igual a 5, eu vou ver que dá certo mesmo. Exercício 5. A sequência a seguir é uma PA. Calcular o valor de x. Para resolver esse exercício, eu vou usar aquela forma de achar a razão de uma PA tendo 2 elementos. Como é que você faz para achar a razão de uma PA? Você pega um elemento, um termo, e subtrai o termo anterior. Então, o que eu posso fazer? Se eu pegar o segundo termo e subtrair do primeiro, se eu faço A2 menos A1, eu vou achar o mesmo valor que se eu calcular o terceiro termo menos o segundo termo, o A3 menos A2. Ou seja, fazendo o segundo termo menos o primeiro dá a razão. Fazendo o terceiro termo menos o segundo também dá a razão. Nesse exemplo, nós temos que o primeiro termo, o A1, vale x mais 6, o segundo termo, o A2, vale 5x, e o terceiro termo vale 8x menos 3. Então, substituindo, eu tenho que A2 menos A1, 5x menos x mais 6 é igual a A3 menos A2, 8x menos 3 menos 5x. Cuidado! Quando eu tenho 5x menos x mais 6, coloca entre parênteses para aplicar a distributiva. Então, você terá, ó, menos o menos x será mais x, menos o mais 6 será menos 6. Então, nós teremos 5x menos 6 e, do outro lado, 8x menos 5x, 3x e copio menos 3. Bom, então eu tenho que 5x menos x, 4x menos 6 é igual a 3x menos 3. Vamos passar o 3x do lado direito para o lado esquerdo e o menos 6 do lado esquerdo para o lado direito, trocando sinal. Então, passando menos 3x para o primeiro membro, para o lado esquerdo, fica menos 3x. Passando menos 6 para o segundo membro, para o lado direito, fica mais 6. 4x menos 3x, x, menos 3 mais 6 dará 3, então tenho que x igual a 3. Também não é necessário, mas vamos verificar, substituir aqui o valor de x para ver o que nós achamos. Olha, a PA era x mais 6, 5x e 8x menos 3. Então, aonde tem x, vamos colocar 3. Então, ficará 3 mais 6, 5 vezes 3 e 8 vezes 3 menos 3. Ou seja, 3 mais 6, 9, 5 vezes 3, 15, 8 vezes 3, 24, menos 3, se encontrará 21. Então, está aí a PA, ó. 9, 15 e 21. Tranquilo? Essa foi Progressão Aritmética, parte 1. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Obrigado por ter assistido e até o próximo.